E aí, pessoal, estamos aqui de novo, né? Mais um tempo da gente conversar sobre a palavra de Deus. Então, eu sou a tia Kátia, estou então na lição 1 da apostila 4. Não esqueça de dar o like, de compartilhar. É um tempo que você pode usar essa ferramenta para poder abençoar mais pessoas, tá bom? Eu quero que você use a sua Bíblia de papel, não a Bíblia virtual, combinado? Porque eu quero que você aprenda a manusear a tua Bíblia, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho de crenças do medo. Gente, o medo é algo bom e algo importante para a vida, sabe? Ele preserva a nossa vida. Se a gente não tiver medo de pular de um quinto andar, eu morro, não é verdade? Se eu não tiver medo de cair num buraco, eu não fico atento. Então, o medo é bom. Ele preserva a nossa vida. Mas, quando eu falo de crença do medo, eu estou falando de um medo que nos paralisa. E muitas vezes na vida, a gente tem medo de coisas bobas, ou coisas reais, ou coisas importantes. Mas, quando a gente crê no Senhor Jesus, a gente pode superar esse medo. A gente pode deixar ele para trás. Porque o medo é bom enquanto não nos paralisa. Mas o medo também é o contrário da fé. Porque se eu tenho fé, eu até posso ter medo, mas ele não me paralisa. A partir do momento que ele me paralisa, eu deixo de ter fé. Porque eu não consigo andar e caminhar. Deixa eu contar algumas histórias para vocês. Uma delas está em Marcos 4, 35 ao 41. Jesus tinha pregado para a grande multidão e ele e os discípulos entraram no barco e começaram a navegar para o outro lado do rio. Gente, começou uma tempestade tenebrosa, horrível, e a sensação que os discípulos tinham é que eles iam morrer. E eles já estavam em pânico e Jesus estava o quê? Dormindo, tranquilamente. Dormindo tranquilamente por quê? Porque ele era o Filho de Deus e ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. E os discípulos chegam para Jesus e dizem: Ué, ô Jesus, você não tem compaixão? Você não está preocupado que a gente vai morrer? E aí ele levanta e manda o vento e o mar se acalmar. E tudo se acalma. E os discípulos se assustam e dizem: esse de verdade é o Filho de Deus. Então veja, os discípulos estavam em pânico. O medo tinha paralisado eles. Mas Jesus, ele era homem, né, ser humano como eu e você quando ele veio aqui na Terra. Ele tinha medo, ele tinha tristeza, tanto que quando ele foi no tempo para passar pela cruz, ele sabia que ele ia sofrer. Ele pediu para Deus passar o cálice, porque ele sabia que ia ser complicado. Mas, diferente de mim e de você, o medo nunca paralisou ele. Ele nunca teve medo de coisas que ele não precisava ter. Porque ele sabia que Deus estava na direção de todas as coisas. Uma outra história, que também fala de Jesus, em Mateus 14, 22 a 27, Jesus também estava falando para uma grande multidão, e aí ele falou: vão para o outro lado, para os discípulos, entrem no barco, vão para o outro lado do rio, que depois eu vou. Jesus então demorou um pouco, acabou de falar com a multidão, subiu no monte para orar, e quando ele veio, já estava bem escuro. E aí ele veio andando sobre as águas. E os discípulos entraram em pânico, gente. Eu também ia ficar com medo. E aí o que Jesus diz? Coragem, calma, sou eu. E o Pedro, cheio de coragem, saiu do barco, olhou para Jesus, começou a andar. E quando ele olhou para o chão e viu que era água, ele se desesperou e começou a afundar. E aí Jesus disse: homem de pequena fé. Isso quer dizer o quê? Ele teve medo. Ele a priori teve coragem e depois ele olhou e teve medo porque podia se afogar. Muitas vezes Deus quer que a gente dê alguns passos que a gente não enxerga nada, que a gente tem medo. Mas se a gente não olha que a gente está em cima da água, a gente consegue andar. Então a gente precisa diferenciar isso. O medo é bom porque ele nos preserva a vida, mas ele não pode nos paralisar. E quando a gente permite que ele nos paralisa, é porque a gente não tem fé
que o nosso Deus Todo-Poderoso tem poder para fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, e fazer a mudança que Ele quiser. Então eu quero que você grave aí, então lição 1, o versículo para memorizar é Marcos 4:39. E ele diz o seguinte, Marcos 4:39, ele diz assim: Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Por que a gente vai gravar isso, memorizar isso? Para a gente lembrar que Deus é o dono de todas as coisas e Ele é poderoso para dar conta do que Ele quiser. E Ele pode fazer o mar se aquietar, o vento parar de ventar. E Ele pode dar conta do que Ele quiser num olhar, numa fala, num gesto. E a gente precisa crer nisso. Por isso que a ideia é você gravar e guardar no teu coração quando Jesus estava no mar, né, no barco, dormindo, e tinha uma tempestade, e tinha vento, e tinha onda, e parecia que eles iam morrer. E Jesus se levanta e fala o quê? Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Eu queria que você guardasse isso no teu coração. O medo não pode te paralisar. Eu quero te contar uma história que aconteceu comigo para você pensar que muitas vezes a gente não tem muita fé, não é verdade? E eu também muitas vezes não tenho fé. E Deus puxa minha orelha e eu tenho que andar e eu tenho que me prostrar e permitir que Deus trate o meu coração. Então eu era pequena e eu nunca curti muito escuro. E eu tenho certeza que muitos de vocês têm medo e até quero contar uma história de uma amiga minha também com relação ao escuro. E aí eu estava dormindo e a porta começou a ranger. Gente, eu entrei num pânico, que eu de fato paralisei. Eu dormia com a minha irmã, eu tinha a idade de vocês, uns 10, 11 anos. Eu dormia com a minha irmã e eu não conseguia falar, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia reagir, eu fiquei paralisada. Até que muito tempo depois eu consegui, porque eu não sei o que eu pensei. Eu só escutava barulho e entrei em pânico. Sabe quando a gente não pensa? E é medo. E eu na hora não pensei que Deus estava comigo e que Ele não ia permitir que nada acontecesse comigo. Eu só paralisei. E aí eu consegui falar para minha irmã, que barulho é esse? E aí ela disse, ai Kátia, só a porta, vá dormir. E aí eu relaxei. Mas muitas vezes a gente tem medo de coisas bobas, de coisa, né, do escuro. O que o escuro pode fazer para mim e para você? Nada, gente. Nada. Eu só não posso ver quem está ao meu lado. Mas nada. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, puxa vida, o escuro faz parte, ele é importante para a gente descansar. Então, muitas vezes a gente tem medo de coisas que não são reais. Tem vezes que a gente tem medo de, eu não vou receber muitas curtidas, eu não vou receber muitos likes, eu não tenho muitos seguidores. Gente, qual diferença isso faz na tua vida e na minha? Nenhuma. Mas o mundo estabeleceu que isso faz diferença e eu tenho medo. Medo de mostrar quem eu sou, medo de ser quem eu sou, medo do que as pessoas vão pensar. Gente, tantos medos que nos paralisam e nos tiram do foco de Deus. E é isso que eu quero te dizer hoje. Não saia do foco de Deus. Creia que Deus está no controle de todas as coisas. Até essa pandemia, tem gente que tem medo de sair porque vai pegar Covid. Tem gente que tem medo que vai morrer. Você tem medo de morrer? Então você não tem certeza da tua fé? Eu não tenho medo de morrer. Isso não quer dizer que eu quero morrer. Mas eu sei para onde eu vou. E você não sabe? Então, tenho certeza que essa pandemia tem sido um exercício para você e para mim, para todos que estão ao nosso redor, para a gente confiar que nada, nem um fio da nossa cabeça cai sem que Deus permita. E Deus permitiu tudo isso. Permitiu exatamente para quê?
Eu não tenho clareza. De repente é para tratar o teu coração, o meu coração, o coração da humanidade. Mas o que eu quero dizer? Nós não precisamos ter medo. Deus está na direção de todas as coisas. Se Ele acalma o mar e acalma o vento, Ele acaba com o Covid, Ele acaba com as confusões e Ele mostra que caminho que a gente deve tomar. Então, lembre, medo que paralisa te mostra que pouca fé você tem e isso não é de Deus. Então, lembre, Marcos 4,39 diz o quê? Que Jesus se levantou e mandou o vento se acalmar e o mar parar e tudo ficou tranquilo. Então, se Ele tem esse poder, Ele tem o poder de fazer o que Ele quiser. Então, confia. Basta cada dia seu próprio mal. Confia que Deus vai te mostrar e vai te ajudar a superar cada medo que você tenha. Eu quero que você pense lá e liste os medos. E fale para Deus, tenho medo disso, eu quero que você transforme, eu tenho medo daquilo, eu quero que você mude. E a gente tem muitos medos, mas Deus pode. Tá bom? Um beijo no seu coração. Até a próxima aula.